Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com a assessora jurídica da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Ana Paula Volpato Wronski, sobre a reforma na lei de licitações e contratos. Muito bem, Ana Paula, precisamos falar um pouco sobre essa questão da burocracia também, porque a senadora Cátia Abreu, que é a relatora da comissão que trata da modernização da lei de licitações e contratos, como nós já vimos, ela diz que a legislação ela nem barra e nem trava a corrupção. Ao contrário, ela entrava o país impedindo as obras e as compras. A lei, segundo ela, criou uma burocracia quase insuperável. Eu pergunto, você concorda com a avaliação da senadora? Eu acho precipitado esse julgamento. Uma grande questão que acho que todo administrador público deve se fazer é: a burocracia decorre da lei mesmo ou é um hábito? Muitas vezes, no afã de simplificar processos, a gente abre mão de muitas etapas ou de muitos atos processuais que confeririam muito mais segurança, efetividade e transparência ao nosso trabalho. Há quem diga, por exemplo, que o ato de dar ciência para os licitantes é mera burocracia. Engessa, é um ato a mais, procrastina, só que a ciência, para o nosso modelo constitucional, é indispensável para a validade dos atos administrativos. O que eu acho é que em muitos órgãos a burocracia se erige como método de trabalho e não exatamente como consequência da lei. Ao mesmo tempo, há exigências na lei de licitações, na minha opinião, são indispensáveis. Eu exigi uma boa habilitação. Bom, primeiro eu tenho que exigir que a empresa esteja em dia com os seus tributos, com seus encargos trabalhistas. Eu tenho que exigir solidez financeira da empresa. Eu preciso de habilitação econômico-financeira da empresa, porque é uma garantia que eu tenho quando eu vou contratar alguém de que essa pessoa vai honrar o contrato que ela está celebrando comigo. Vários procedimentos que a gente poderia identificar como burocracia, eu ainda acho que decorrem muito mais dos hábitos dos órgãos públicos do que diretamente da lei. Acho precipitado esse julgamento. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. Essa modalidade ela foi criada para as licitações, especialmente das obras da Copa e das Olimpíadas. Você poderia dar uma panorâmica, explicar como é que isso funciona? Só fazendo um acréscimo, a grande parte das obras, o foco do regime diferenciado de contratações públicas são as obras da Copa do Mundo, Copa das Confederações, as obras acessórias, não só os estádios e ginásios, para as Olimpíadas e Paralimpíadas, mas também para as obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e algumas obras do SUS e da Rede de Educação. Hoje, pelo perfil do regime diferenciado de contratações públicas, ele é uma prerrogativa do Poder Executivo. E a grande ousadia dessa lei, né, foi adotar os procedimentos que eram típicos do pregão para contratações mais complexas, como obras, que são, na minha opinião, a categoria de contratação mais complexa que há. Há a chamada inversão de fases. A inversão de fases a gente avalia primeiro as propostas comerciais das empresas, depois a habilitação. Existe mais celeridade no processo, os prazos da licitação são mais enxutos. É possível a disputa de lances das propostas que tenham sido apresentadas, como no pregão. Os licitantes podem disputar lances e isso pode ser vantajoso para o órgão público. E a outra característica é que eles abrem, o objetivo do regime diferenciado de contratações era a troca e atualização de tecnologias e atualização do setor público. Existe a possibilidade, existe mais foco no regime de empreitada integral, que já existe na lei, mas é pouco utilizado, em que eu posso fazer uma licitação para contratar uma solução de obra completa, do projeto à entrega do estádio, por exemplo. Certo. Bom, para a professora de Direito da USP, Maria Silvia de Pietro, que é uma referência na área do direito administrativo, o RDC deveria ser adotado em substituição à lei de licitações. Já o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Paulo Safadi Simão, defende a extinção do RDC. Quem é que está com a razão? E por que existe essa polêmica, né? O empresariado, de um lado, criticando, inclusive, essa nova orientação
que está, digamos assim, até sendo defendida pelo governo desse projeto que está tramitando no Congresso e, por outro lado, os defensores da Lei 8666, da forma como ela está colocada hoje? Eu acho que a gente não precisa ir nem tanto ao mar e nem tanto à terra. O RDC tem algumas vantagens, ele é inovador, ele é mais célere, mas ele deixa, na minha opinião, e é uma opinião de assessora jurídica, é uma opinião jurídica, a opinião de quem tem o foco no controle e na segurança da licitação. Na minha opinião, o uso de alguns dos procedimentos do regime diferenciado de contratações públicas pode deixar o administrador público refém dos licitantes, refém dos empresários. Imagine que eu vou fazer uma empreitada integral, vou contratar o projeto. É muito difícil eu estabelecer parâmetros para checar a adequação de preços, para checar a adequação da solução, porque eu não estou participando daquilo ali. A 8666 tem que ser revista. Eu acho que se trata de escolher entre o regime diferenciado de contratações públicas e a 8666. Eu acho que a gente precisa de uma revisão, precisa de uma atualização, mas sem descartar totalmente os procedimentos. Eu acho que a gente pode mesclar, aproveitar o que a gente tem reconhecidamente eficiente, bom e válido e inovar naquilo que não é bom e válido. Eu ainda olho, eu sou bem mais conservadora que a professora Maria Silvia, eu ainda olho com ressalvas essa adoração pelo regime diferenciado de contratações públicas. Ana Paula, o nosso tempo está esgotado, mas eu ainda gostaria que você aí arrematasse a sua conclusão. Eu quero registrar que o sucesso das licitações públicas está fundamentalmente associado à ética dos servidores. Para garantir a ética não tem lei, não tem Constituição, não tem... Como é que a gente lida com quem não tem ética? Se a gente tiver um bom planejamento, se a gente tiver uma espécie de autocontrole, vários servidores, várias autoridades capacitados para lidar com licitação, a gente vai descobrir quem não tem ética, a gente vai conseguir cercar a ação de quem não tem ética. O problema é que hoje em dia as áreas que ficam encarregadas da licitação nos vários órgãos não costumam ser prioridade das administrações. Muito obrigado pela sua entrevista, Ana Paula. Obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a assessora jurídica da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Ana Paula Volpato Wronski, sobre a reforma da Lei de Licitações e Contratos. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!